Meu Deus e meu Pai, estamos chegando, Senhor, já pedindo licença para entrar na Sua presença, Pai, mais uma vez nesse dia, Senhor. Deus de poder e de glória, estamos trazendo hoje, Pai, Ezequiel capítulo 17 a seguir, Senhor. Deus de poder e de glória, que o Senhor continua, Pai, com suas mãos estendidas sobre nós, Pai, que o Senhor possa falar com pessoas através desse conteúdo, Senhor. Aleluia, Pai, que o Senhor continua, Senhor, aleluia, abençoando todos os inscritos, ó Pai, aqui, aleluia, do canal Além dos Olhos. Aleluia, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, ir de encontro a pessoas, aleluia, Senhor, que essa palavra vai penetrar em corações, aleluia, que não vamos só ouvir, mas também vamos praticar a palavra, aleluia, ó Pai, Deus de poder e de glória, que o Senhor continua, Pai, cobrindo com suas bênçãos as nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, aleluia, Senhor, Deus vai de encontro àquelas pessoas, ó Pai, aleluia, Senhor, que está precisando de um toque sobrenatural do Senhor. Deus, estamos chegando agora, Pai, aleluia, com a palavra, Pai. Esperamos, Senhor, que pessoas venham entrar por esse canal, aleluia, e ouvir a palavra do Senhor. Deus, continua conosco, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. É isso aí, meus irmãos, chegando com a palavra de Deus, que nem já foi dito, né? Ezequiel capítulo 17 a seguir. Tá bem? Tá bom? Que Jesus possa abençoar a família e a casa de cada um e cada uma. E também já peço para você deixar o seu joinha, né? Que através do seu joinha a gente vai ficar sabendo se você está gostando ou não da palavra de Deus. Se você passar por aqui, não deixar o joinha, é um sinal que você não está gostando da palavra. Aleluia, glória a Deus. Então, já quero fazer um apelo para você também que ainda não é crente, você que ainda não é cristão. Aleluia. Então, aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém, irmãos? Jesus está voltando. Aleluia. É isso aí. Que eu diminua e que o Senhor cresça em minha vida. Amém? Vamos para a palavra de Deus nesse dia. Aleluia. Deus é bom. Deus, Ele é poderoso. Eu tenho certeza que Deus vai falar, aleluia, com alguém aqui que entrar por esse conteúdo e ouvir. Aleluia. Então vamos para a palavra. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, propõe o enigma e profere uma alegoria à casa de Israel. E diz: Assim diz o Senhor Deus, uma grande águia de grandes asas e de plumagem comprida, cheia de penas de várias cores, veio a Líbano e tomou o mais alto ramo do cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus aminhos e a levou a uma terra de comércio, e a pôs numa cidade de comerciantes. Aleluia, Senhor. Deus é bom. Também tomou da semente da terra e a lançou num solo frutífero, ora junto a muitas águas, e plantou em como salgueiro. E brotou e tornou-se numa videira larga de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, e as suas raízes estavam debaixo dela. Tornou-se numa figueira e produzia sarmentos e lançava renovos. Houve ainda outra grande águia,
de grandes asas e cheias de penas. E eis que também essa videira lançou para ela as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos, desde as auréolas que estava plantada, para que ela regasse. Aleluia. Deus é bom. Numa boa terra, junto a muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e para dar frutos, a fim de que fosse videira excelente. Dize, assim diz o Senhor Deus: acaso prosperará ela? Não lhe apancará a águia as raízes e não lhe cortará o fruto, para que se seque todas as folhas dos seus renovos? Não será necessário e nem braço forte e nem muita gente para arrancá-la pelas raízes. Mas, estando plantada, prosperará, não se secará de todo quando a tocar o vento oriental. Nas auréolas onde cresceu se secará. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. O Senhor. Aleluia. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: disse, pois a casa rebelde, não sabeis o que significam essas coisas. Diz eles: eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu reino e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. E tomou o da estife real, e fez pacto com ele, e o juramento, e aos poderosos da terra removeu, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, embora, guardando o seu pacto, pudesse subsistir. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Mas ele se rebelou contra o rei de Babilônia, enviando os seus embaixadores ao Egito, para que se lhe mandasse cavalos e muita gente. Prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas. Quebrará o pacto e escapará. Aleluia, glória a Deus. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cujo o pacto quebrou, sim, com ele no meio de Babilônia certamente morrerá. Aleluia. Não lhe prestará Faraó ajuda em guerra, nem com seu grande exército, nem com sua companhia numerosa, quando se levantarem tranqueiras e sedes de ficarem baluarte, para destruir muitas vinhos. Aleluia. Aleluia, Senhor. Porquanto desprezou o juramento em quebrou o pacto, porquanto deu a sua mão e ainda fez todas essas coisas, ele não escapará. Aleluia, glória a Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vivo eu, que o meu juramento que desprezou e o meu pacto que violou, isso farei recair sobre a sua cabeça, e estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço, e o levarei à Babilônia,
e ali entrarei em juízo com ele por causa da traição que cometeu contra mim. Aleluia. E a fina flor de todas as suas tropas cairá a espada, e os que restarem serão espalhados a todos os ventos. E sabereis que eu sou o Senhor diz. Aleluia. Assim diz o Senhor Deus: também eu tomarei um pouco do cedro e plantarei o principal dos seus renovos, cortarei o mais tenro, e o plantarei sobre o monte alto e supri. Aleluia. No monte alto de Israel plantarei e produzirá ramos, e dará fruto, e se fará um cedro excelente. Habitarão debaixo dele árvores de toda a sorte, à sombra dos seus ramos habitarão. Aleluia. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, por Senhor, abati a árvore alta e levei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, disse, e o farei. Aleluia. Esse foi o capítulo 17. Vamos para o capítulo 18. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom e Deus está aqui juntamente comigo e com você, né? Fica conosco. Logo mais no final do conteúdo a gente vai estar orando, tá bom? Vamos para a palavra. De novo veio a minha palavra do Senhor, dizendo: que quereis vós dizer, citando na terra de Israel esse provérbio, nos quais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos rebotaram? Aleluia, glória a Deus. Vivo eu, dize Senhor Deus, não se vos permite mais usar deste provérbio em Israel. Aleluia. Eis que todas as almas são minhas, como era a alma do pai. Assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Aleluia. Glória a Deus. Sendo, pois, o homem justo e procedendo com retidão e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação. Aleluia. Não oprimindo a ninguém, tornando, porém, ao devedor e seu penhor, e não roubando, repartindo e seu pão com o faminto, e cobrindo ao nu convertido. Não emprestando com usura, e não recebendo mais do que emprestou, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo verdadeira justiça entre homens e homens. Aleluia, Senhor. Aleluia. Andando nos meus estatutos e guardando as minhas ordenâncias para proceder segundo a verdade. Este é justo, certamente viverá, diz o Senhor Deus. E se ele gerar um filho que se torne salteador, que derrame sangue, que faça a seu irmão qualquer dessas coisas,
e que não cumpra com nenhum desses deveres, porém coma sobre os montes e contamine a mulher do seu próximo, oprima o pobre e necessitado, pratique roubos, não devolva o penhor, levante os seus olhos para os ídolos, cometa abominações. Aleluia, Senhor dos exércitos. Aleluia. Empreste com usura e receba mais do que emprestou. Porventura viverá ele? Não viverá. Todas essas abominações ele as praticou. Certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. Eis que também, se este, por sua vez, gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, tema e não cometa coisas semelhantes, não coma sobre os montes, nem levantes os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contamine a mulher do seu próximo. Aleluia. E nem oprima a ninguém, e não empreste sobre penhores, nem roubo, e porém reparta o seu pão com o faminto, e cubra o nu convertido. Aleluia. Santo de Israel. Que aparte da iniquidade a sua mão, que não receba usura e nem mais do que emprestou, que observe as minhas ordenâncias e ande nos meus estatutos. Este não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, certamente viverá. E quanto ao seu pai, porque praticou extorsão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá na sua iniquidade. Contudo, dizeis, por que não levará o filho à iniquidade do pai? Ora, se o filho proceder com retidão e justiça e guardar todos os meus estatutos e os cumprir, certamente viverá. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder e de glória. A alma que pecar, esta morrerá no filho, não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Aleluia. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões e cometeu, não haverá lembranças contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, pois pela traição que praticou e pelo pecado que cometeu, ele morrerá. Aleluia.
Aleluia. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito não se fará memória, pois pela traição que praticou e pelo pecado que cometeu, ele morrerá. Aleluia. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é justo. Ouvi, pois, ó casa de Israel, acaso não é justo o meu caminho? Não são os vossos caminhos que são injustos? Aleluia. Aleluia. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e procedendo com retidão e justiça, conservará esse a sua alma em vida. E pois que reconsidera e se desvia de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Aleluia, Senhor. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é justo? Acaso não são justos os meus caminhos? Ó casa de Israel, não são antes os vossos caminhos que são injustos? Aleluia. Aleluia, Senhor. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, para que a iniquidade não vos leve à perdição. Lançai de vós todas as vossas transgressões que cometestes contra mim, e criai em vós um coração novo e um espírito novo, porque morrereis, ó casa de Israel. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse foi o capítulo 18. Aleluia. De Ezequiel. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o capítulo 19. Deus é bom. Aleluia. Vamos para a palavra nesse dia. Logo mais no final do conteúdo a gente vai estar orando. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel e diz que de leoa foi tua mãe entre os leões. Deitou-se no meio dos nenezinhos, criou seus cachorros. Assim criou um dos seus cachorrinhos, o qual, fazendo-se leão novo, aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. Ora, as nações ouviram falar dele. Foi apanhado na cova delas, e o trouxeram com ganchos à terra do Egito. Aleluia.
Vendo, pois, ela que havia esperado e que a sua esperança era perdida, tomou outro dos seus cachorros e fê-lo leão novo. E este, rondando no meio dos leões, veio a ser leão novo e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. E devastou os seus palácios e destruiu as suas cidades e assolou-se a terra e a sua plenitude por causa do som do seu rugido. Aleluia. Então se ajuntaram contra ele as gentes das províncias ao arredor, estenderam sobre ele a rede, e ele foi apanhado na cova delas. Aleluia. E com granchos perteiro numa jaula, e o levaram ao rei de Babilônia, fizeram-mo entrar nos lugares fortes, para que se não ouvisse mais a sua voz sobre os montes de Israel. Tua mãe era como uma videira plantada junto às águas. Ela frutificou e encheu-se de ramos, por causa das muitas águas. E tinha uma vara forte para cetro de governador, e elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. Aleluia. Mas foi arrancada com furor e lançada por terra no vento oriental, secou o seu fruto, quebrou-se e secou-se a sua forte vara. O fogo a consumiu. Aleluia. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. E de uma vara dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que não há mais dela e nenhuma vara forte para servir de cedro para governar. Esta é a lamentação e servirá de lamentação. Aleluia. Esse foi o capítulo 19, aleluia, de Ezequiel. Vamos para o capítulo 20, aleluia. Capítulo 20 de Ezequiel. Deus é bom, aleluia. Então vamos para a palavra nesse dia. Glória a Deus. Fica conosco, irmãos. Ora, aconteceu no 7º ano, no mês 5º, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultarem o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Aleluia. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vós vindes consultar, vivo eu, que não me deixarei ser consultado de vós, diz o Senhor Deus. Acaso o julgarás, fazer saber as abominações de seus pais? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. E diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: No dia em que escolhi a Israel,
levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó e me deu a conhecer a eles na terra do Egito, quando levantei a minha mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei a minha mão para eles, jurando que os tiraria da terra do Egito para uma terra que lhes tinha espiado, que mana leite e mel, a qual é a glória de todas as terras. Aleluia, Senhor. Aleluia. Então lhes disse: Lançai de vós, cada um, as coisas abomináveis que encantam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelarão-se contra mim, e não me quiseram ouvir, não lançaram de si, cada um, as coisas abomináveis que encantavam os seus olhos, nem deixaram os ídolos de Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Aleluia. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado à vista das nações, no meio das quais eles estavam, cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, tirando da terra do Egito. Aleluia. Aleluia, Senhor. Assim os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. E dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei as minhas ordenâncias, pelas quais o homem viverá, se as cumprir. Demais lhes dei os meus sapatos para servires de sinal entre mim e eles, a fim de que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando as minhas ordenâncias, pelas quais o homem viverá, se as cumprir e profanar grandemente os meus sapatos. Então eu disse que derramaria sobre ele o meu furor no deserto, para os consumir. Aleluia. Aleluia, Senhor. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado à vista das nações perante as quais eu o fiz sair. E, contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, jurando que não os introduziria na terra que lhes tinha dado, que mana leite e mel, a qual é a glória de todas as terras. Porque rejeitaram as minhas ordenâncias e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sapatos, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Aleluia, Senhor. Não obstante, os meus olhos os pouparam e não os destruí, e nem os consumi de todo no deserto. Mas disse eu aos seus filhos no deserto: não andei nos estatutos de vossos pais, nem guardei as suas ordenâncias, nem vos contaminei com seus ídolos.
Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai as minhas ordenâncias e executai-os. E santificai os meus sapatos, e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Oh, aleluia! Muito obrigado, Pai, pela palavra. Aleluia! Mas também os filhos se rebelaram contra mim, não andaram nos meus estatutos, nem guardaram as minhas ordenâncias para praticarem, pelas quais o homem viverá, se as cumprir. Profanaram eles os meus sapatos. Por isso eu disse que derramaria sobre ele o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Todavia retive a minha mão e procedi por amor do meu nome, para que não fosse profanado à vista das nações, a cujos olhos os fiz sair. Aleluia, Senhor. Aleluia. Também levantei a minha mão para eles no deserto, jurando que os espalharia entre as nações e os dispersaria entre os países. Porque não haviam executado as minhas ordenâncias, mas rejeitaram os meus estatutos e profanaram os meus sapatos. E os seus olhos se iam após os ídolos dos seus pais. Também lhes dei estatutos que não eram bons, e ordenâncias pelas quais não poderiam viver. Aleluia, glória a Deus. E os deixei contaminar-se em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo todos os que abrem a madre para os assolar, a fim de que soubesse que eu sou o Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Deus de poder e de glória. Portanto, fala a casa de Israel, o filho do homem, e diz ele: assim diz o Senhor Deus: ainda isto me blasfemaram os vossos pais, que procederam traiçoeiramente para comigo. Pois quando eu os havia introduzido na terra a respeito da qual eu levantara a minha mão, jurando que redaria, então olharam para todo o teiro alto e para toda árvore frondosa, e ofereceram ali os seus sacrifícios, e apresentaram ali a provocação das suas ofertas. Puseram ali os seus cheiros suaves, e ali derramaram as suas libações. Aleluia, Senhor. E eu lhes disse: que significa o alto a que vós ides? Assim o seu nome ficou sendo Bamá até o dia de hoje. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: acaso vós os contaminai a vós mesmos, à maneira de vossos pais, e vos prostituís com as suas abominações? Aleluia. E, ao oferecerdes os vossos dons, quando fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, vós os contaminais com todos os vossos ídolos, até hoje, e eu ainda sequer consultado por vós, ó casa de Israel? Vivo eu, diz o Senhor Deus,
que não serei consultado de vós. Aleluia. E o que veio ao vosso espírito de maneira alguma sucederá, quando dizeis: sejamos com as nações, como as tribos dos países, servindo a um madeiro e a pedra. Vivo eu, diz o Senhor Deus, certamente com mão forte e com braço estendido, e com indignação derramada, e hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei nos países nos quais fostes espalhado, com mão forte e com braço estendido, e com indignação derramada. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali face a face entrarei em juízo convosco. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Também vos farei entrar, aleluia, glória a Deus. Também vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do pacto. Aleluia. E separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrides contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão. E sabereis que eu sou o Senhor. O Senhor. Aleluia. Deus é bom. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, sirva a cada um os seus ídolos. Contudo, mais tarde me ouvireis e não profanareis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Aleluia. Pois no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela, a terra, ali vos aceitarei, e ali requerirei as vossas ofertas e as primícias das vossas orações, com todas as vossas coisas. Aleluia. Como cheiro suave vos aceitarei, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar nos países que fossem espalhados, e serei santificado em vós à vista das nações. Aleluia. Glória a Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos introduzi na terra de Israel, no país a respeito do qual levantei a minha mão, jurando que eu daria a vossos pais. Ali vos lembrarei de vossos caminhos e de todos os vossos atos, dos que têm contaminado, e terei nojo de vós mesmos, por causa de todas as vossas maldades que tendes cometido. Aleluia.
e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Aleluia, Senhor. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para o caminho do sul e derrama as tuas palavras contra o sul e profetiza contra o bosque do campo do sul. E dize ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei em ti um fogo, quente consumirá toda árvore verde e toda árvore seca. Não se apagará a chama fumejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. Aleluia. E verá toda a carne que eu vos, Senhor, o acendi, não se apagará. Então disse eu a Senhor Deus: eles dizem de mim, não é este o fazedor de alegorias? Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo 20. Aleluia. Glória a Deus. Nós ouvimos em Ezequiel capítulo 17 ao capítulo 20. Capítulo 17 ao capítulo 20, né? Foram 4 capítulos, né? Acabamos de ler através dos leitores de telas, né? Que Jesus abençoe a todos. Vamos orar, mas antes quero fazer mais um apelo mais uma vez para você. Para você que não é crente, você que não é cristão, aleluia, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, irmãos, porque Jesus está voltando e Ele quer te salvar. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Aleluia, aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Então vamos orar, aleluia. Coloca aí sua mão no seu coração. Coloca todos os seus pedidos nas mãos de Deus, né? Aleluia. E vamos orar. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, aleluia, no canal Além dos Olhos. Pai, que o Senhor possa ir de encontro a todos os inscritos, Senhor. Deus, que o Senhor possa, Pai, ir de encontro a essa pessoa que está nos ouvindo agora, Senhor. Que está aqui nos ouvindo desde o começo do conteúdo até agora, Senhor. Que o Senhor possa abençoar essa pessoa. Pai, que o Senhor possa, Pai, ir de encontro à família, aleluia, vai de encontro, Pai, aos filhos, aos maridos, às mulheres, aleluia. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe qual é o propósito dessa pessoa, então vai de encontro, Pai, realiza sonhos, aleluia, desejos de coração, Pai, aquilo que convém do Senhor, aleluia, Pai, tudo aquilo que convém do Senhor, aleluia, Senhor, Deus de poder e de glória, vai de encontro, Pai, a todos, aos seus filhos, Senhor, Deus de poder e de glória, Pai, eu te peço nesse momento, Senhor, Deus, aleluia, que o Senhor possa, Pai, aleluia, nesse dia, Pai, aleluia, glória a Deus, visitar pessoas, visitar famílias, é o que eu te peço, meu Deus, nesse dia, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai. Mas também eu já te agradeço por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida dessa pessoa, na minha vida, na minha família. Aleluia, Senhor, Pai, que todas as dores, Senhor, de cabeça, agora seja repreendida, todas as dores nas pernas, todas as dores de coluna, todas as dores, aleluia, de cabeça, seja repreendido agora em nome de Jesus.
Pai, eu já profetizo saúde na vida, Pai, dessa pessoa. Aleluia, Deus de poder e de glória. Pai, vai de encontro, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, eu já agradeço, Senhor, por esse minuto, Pai, de oração. Eu já agradeço, Pai, por tudo de bom, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na minha vida, na vida dessa pessoa, Senhor. E também agradeço por tudo que o Senhor ainda vai fazer, porque tudo que o Senhor faz, meu Deus, é bom. Aleluia. Pai, estamos aqui, Senhor, porque nós acreditamos no sobrenatural do Senhor. Pai, nós acreditamos, Pai, que o Senhor está visitando pessoas. Nós estamos acreditando, Pai, aleluia, que o Senhor vai salvar famílias, vai salvar pessoas. Aleluia, Senhor, salva quem está precisando de salvação, cura quem está precisando de cura, Senhor. Liberta, Pai, quem está precisando de libertação. Aleluia, Senhor, vai de encontro, Pai, nesse momento. É o que eu te peço nesse dia, Senhor. Meu Deus, eu também te peço, Senhor, que todo mal que está assolando essa casa, assolando essa família, todo mal sai em nome de Jesus. Que todo mal sai em nome de Jesus. Que todo mal, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, sai em nome de Jesus. Deus poderoso, né, irmãos? É isso aí. Você que não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal Além dos Olhos, né? Se inscreve aí. Ativa o sininho de notificações para você ficar notificado de todos os conteúdos, tá bom? E você que já é inscrito, continua aqui conosco, né? E a paz do Senhor a todos, e amanhã estamos de volta com mais conteúdos da Palavra de Deus.